Afinal, o sal faz mal à saúde? Primeiro, eu preciso que você entenda que o sal de verdade, o sal da natureza, é totalmente diferente desse sal que você provavelmente conhece como sal de cozinha, o sal que fica na mesa, aquele branquinho. Eu sei que esse é um assunto polêmico e foi-se criado um paradigma em relação ao sal com a nossa saúde, principalmente relacionado com a pressão arterial. Ficou decidido, para ser mais exato, desde 1979, a orientar a população a fazer dietas hipossódicas, que são as dietas pobres em sal. A questão é que a verdade não é tão simples assim. A principal pergunta e, ao mesmo tempo, a principal certeza cultural em relação ao sal é: o sal interfere na nossa pressão arterial? Um dos maiores, se não o maior estudo em relação a esse assunto foi o InterSalt, onde eles efetuaram esse estudo com 10 mil pacientes, distribuído em 52 centros em 39 países, para você ver o tamanho desse estudo, dos quais o Brasil era um deles. E olha só que interessante, apenas 4 desses 52 centros mostraram a relação do sal com a pressão alta. 2 desses centros são no Brasil e outros 2 na Papua Nova Guiné. Fora isso, os outros 48 centros não mostraram nenhuma correlação. E esse estudo mostrou que uma dieta hipossódica causa uma redução na sistólica de 1,27 e na diastólica 0,54. Para você entender melhor o que isso significa, se uma pessoa tiver uma pressão de 18/10 e ela fizer uma dieta hipossódica certinha, correta, a pressão dela iria para 17/9,5. Ou seja, esses centros que mostraram essa relação do sal com a pressão alta, na verdade a diferença é muito mínima no que pode apresentar de benéfico à pressão arterial. Eu quero deixar bem claro aqui que esse estudo foi feito com sal refinado, esse branco aí que você provavelmente tenha na sua casa. Não é com sal integral. O sal integral, e eu vou falar aqui do sal do Himalaia, aquele rosa que inclusive eu uso aqui em casa. Muitos falam besteira sobre esse sal, porque não estudam de fato sobre o assunto. Uma das coisas que falam, uma das críticas que ressaltam sobre ele é o flúor. Sim, o sal do Himalaia, o sal integral, tem flúor sim. Porém, já foi feito um estudo sobre isso e ficou comprovado que ele tem 5.000 vezes menos flúor do que a água que sai da sua torneira. Esse sal do Himalaia, ele possui 82 minerais. Dentre eles tem o cloreto, que ele é essencial na produção do ácido clorídrico, né, o ácido do nosso estômago. Precisamos do magnésio justamente para combater a pressão alta e outros benefícios que ele traz. E outros tantos minerais que eu não vou aqui falar de um por um, só para você ter uma ideia do que é o sal integral. Agora, esse sal de cozinha, esse branquinho aí que você provavelmente tenha na sua casa. O que é ele então? Ele é a junção de 2 minerais dos 82 que o sal integral possui: o cloro e o sódio. Ele é somente cloreto de sódio. Por isso a palavra refinado. Refinado, na verdade, é para disfarçar, mas poderia claramente ser substituída por amaldiçoado. Sal amaldiçoado, açúcar amaldiçoado. Fuja dos refinados. Na literatura existem várias obras que você pode pesquisar sobre o assunto. Estão passando algumas aqui na tela. A internet está aí, não seja refém de notícias populares. Saiba de uma coisa: da minha doença, o médico que cuida. Da minha saúde, cuido eu. E só para lembrar vocês mais uma vez, esses estudos feitos com o sal em relação à pressão arterial são utilizados sal refinado, não é o sal integral. Agora, olha que absurdo. O processo para transformar o sal integral para o sal refinado é muito nocivo à nossa saúde. Olha só como que é feito. O sal é extraído em forma de salmoura e então tratado com substâncias químicas, como ferrocianeto, citrato de amônia, alumínio e dextrose. Utilizando isso, eles retiram 80 dos 82 minerais que o sal possui, sobrando assim somente o cloreto de sódio. Ou seja, com esse processo, você ainda acaba contaminado com essas substâncias nocivas. O ferrocianeto, a amônia, a dextrose, o alumínio. Outra coisa que vale ressaltar, o pH, que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. Se você ainda não viu meu vídeo sobre o refrigerante, dá uma olhadinha aqui no card. O pH do nosso sangue é em média 7,4, que também é o nosso pH intracelular. É importantíssimo mantermos esse pH, essa pequena alcalinidade, para a manutenção da nossa saúde. Tudo o que nos adoece nos acidifica, e os minerais são agentes alcalinizantes. Consumindo sal integral, você ao mesmo tempo ingere inúmeros minerais, conseguindo também alcalinizar as suas células. Em todo paciente com doença crônica, existe deficiência de minerais. Para você ter uma ideia, o sal integral é utilizado no tratamento da síndrome de burnout, que já foi tema aqui nesse canal, dá uma olhadinha aqui no card, asma e rinite, processo de detox,
diabetes e fadiga. Outra coisa muito importante aqui, só pra gente encerrar esse vídeo. Cuidado com os produtos falsos. Infelizmente, existe sim sal do Himalaia falsificado, assim como devem existir outros. Mas falando aqui do sal do Himalaia em si, existem sais que não são integrais, porém eles são tratados, são misturados com corante para ter aquela cor rosa que é o do sal do Himalaia, enganando e prejudicando a população. Mas existe um teste rápido e fácil que você pode aí fazer na sua casa se você tiver o sal do Himalaia, para saber se ele é realmente o verdadeiro. Pegue meio copo de água, coloque 1 colher de café do seu sal integral e misture. A cor da água deverá ser um rosa muito, muito clarinho. Se ele ficar um rosa escuro, quase pro vermelho, ele é falso. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho sal integral. Essa é a cor que a água tem que ficar. Tá vendo? Um rosa bem clarinho, o sal tá aqui no fundo, mantendo sua cor. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário aqui debaixo do vídeo, sua experiência, qual sal que você utiliza. Faça o teste, nos conte aqui depois se ele era verdadeiro ou falso. Deixe sugestões para os próximos temas, isso nos incentiva muito a continuar com o conteúdo. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais. Lá diariamente eu posto sobre alimentação, a minha suplementação, quais os produtos que eu utilizo. A gente pode bater um papo pelo direct. Aguardo vocês lá. Até sempre!